Boa noite, pessoal. Daqui a pouco a gente vai começar o Evangelho no Lar, às 20 horas. Mais um minutinho. Boa noite. Bom, boa noite a todos presentes. Sejam todos bem-vindos aí para mais um Evangelho no Lar, que acontece todas as quintas-feiras, às 20 horas, aqui pelo Facebook do Grupo Socorrista Seara da Paz. Pessoal, se vocês estiverem com algum problema no som, dá um toque. Eu estou falando um pouco mais alto, mas qualquer problema vocês me avisem. Então vamos lá fazer a preparação, para depois a gente dar uma lida num trecho do Evangelho, refletir e fazer nossas vibrações. Então vamos lá. Vamos relaxando bem o nosso corpo físico, serenando bem o nosso mental. E assim, bem tranquilos e serenos, vamos saudando ao mentor dirigente espiritual da Seara da Paz, José de Arimateia, e a toda a cúpula espiritual sempre presente em nossos trabalhos. Vamos saudando a toda a equipe de higienização, chefiada por Itaporã e Brogotá, que vão limpando e higienizando todos os nossos lares, para que a gente tenha um trabalho tranquilo e bem sereno. Vamos mentalizando no alto de nossas casas o triângulo dourado da Seara da Paz, que vai nos ligando às esferas superiores. Vamos saudando o Dr. Bezerra de Menezes, médicos e socorristas do espaço, a Falange de Pasteur, a Fraternidade dos Humildes, Meimei, Anália Franco e a todos os mentores responsáveis pelos trabalhos que já estão ocorrendo em cada um dos nossos lares aqui conectados. E assim, vamos sentindo a presença dos nossos mentores individuais, sentindo o seu toque amigo e característico. E junto deles, vamos saudando a todas as fraternidades aqui presentes. Saudando a Ricardo, saudando a Ismael, guia protetor do nosso país. Vamos pedindo a ele que resguarde as nossas fronteiras e que ilumine a mente dos nossos governantes, trazendo muito equilíbrio, muita harmonia para todo o nosso país. Vamos também pedindo licença a Ismael para adentrarmos em seu salão dourado. Vamos sentindo toda essa força, toda essa luz, toda essa energia que vai nos revitalizando, que vai nos fortalecendo, nos ajudando a se reequilibrar e se harmonizar com todo esse planeta. E assim, vamos saudando a Maria Santíssima, vamos colocando nossas cabeças espiritualmente em seu colo e pedindo a ela que cubra encarnados e desencarnados com seu manto de mansitude e paz. Vamos sentindo todo esse amor, toda essa luz que vai nos envolvendo, nos acolhendo, nos acalmando, tranquilizando, nos envolvendo em toda essa energia de amor. E de Maria Santíssima, vamos até Jesus. Vamos colocando aos seus pés nossos pedidos mais íntimos, deixando aí nossos medos, dúvidas, angústias, pedindo a Ele muita força, muita coragem, muita sabedoria, para que possamos continuar firmes em nossa caminhada. Com a graça de Deus, salve Cristo Jesus. Bom, pessoal, mais uma vez,
Boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos aí a mais um Evangelho no Lar. Eu vou dar uma lida no capítulo 6, o Cristo Consolador. Nesse capítulo, a gente encontra o jugo leve, Consolador prometido, as instruções dos Espíritos, advento do Espírito da Verdade. Eu vou dar uma lida aqui no trecho jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei comigo, que sou dócil e humilde de coração, e encontrareis o descanso de vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, todos têm sua consolação com a fé no porvir e com a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Aquele, ao contrário, que não espera nada depois dessa vida, ou que duvida simplesmente, as aflições pressionam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem amenizar a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Todavia, Jesus põe uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina: seu jugo é leve e essa lei é suave, visto que impõe como dever o amor e a caridade. Bom, gente, esse capítulo do Cristo Consolador, ele vem logo depois dos bem-aventurados os aflitos, né? Um dos maiores capítulos do Evangelho, que vem nos falar das nossas dores, das nossas provas, das nossas angústias, que a gente enfrenta e ainda vamos enfrentar num mundo de provas e expiações como esse no qual a gente vive, né? E quando ele fala aqui o jugo, né? Vamos tentar entender o que é esse jugo. Jugo é o peso nos problemas e vícios que a gente carrega com a gente, né? Então aquele peso, a dor, o sofrimento, todos nós temos. Mas o peso disso, esse é o jugo que ele está colocando aqui, né? E o que é esse jugo de Cristo, né? Ele é leve, é suave, pois o caminho de Cristo é do amor e da caridade. Dentro de um processo de evolução, se a gente for analisar, a gente tem vários caminhos. Mas Cristo veio nos ensinar o caminho do amor, o caminho da caridade, né? Nos mostrando que para evoluir a gente precisa aprender a viver como espíritos em processo de evolução e de passagem por esse planeta, né? Usufruindo de tudo que a gente tem aqui com muito equilíbrio, gente. Aprendendo a se desapegar de tudo que é material, porque tudo é passageiro, né? Nos mostra que a gente tem que aprender a perdoar, a nos libertar de mágoas, de ressentimentos, para que a gente tenha novas oportunidades, abra novos horizontes, consiga ver a vida diferente e possa fazer escolhas diferentes, né? Para que a gente evolua, para que a gente vibre e para que a gente se sintonize com outros mundos, né? Com outros planetas de menos sofrimento. Se a gente for analisar, a Terra, em termos atuais, é um planeta de expiação e prova, no qual renascem aqui, em massa, espíritos muito comprometidos perante a lei de Deus, né? Por isso, a Terra ainda não é um lugar onde se possa viver sem incômodos, né? Sem luta, sem sofrimento. Emmanuel nos diz aqui em Justiça Divina que somos espíritos doentes em laboriosas restaurações, devido aí aos débitos que a gente contraiu no passado, né? Em todas as nossas existências. Diz que nós somos todos enfermos, pedindo alta. Sofrimento, portanto, é consequência das violações, dos abusos, no curso dos quais a lei divina foi desrespeitada e os deveres negligenciados, né? Dessa forma, dor e adversidade apresentam-se hoje como oportunidade de resgatar alguns débitos, de conquistar realmente a liberdade, né?
Eles falam aqui que é o remédio para as imperfeições do espírito, para as enfermidades da alma. Né? A dor significa que, de alguma forma, individualmente ou coletivamente, nós dificultamos a marcha do nosso semelhante ou do nosso planeta ao progresso. Isso é muito interessante, né? A gente acha que a gente vive sem consequências, né? Todas as nossas relações, a forma como a gente vive essas relações, tudo tem consequência, né? E a gente acha que não. A gente acha que nós estamos aqui num processo de evolução solitário, né? Não, a gente evolui com o outro, né? Todos nós evoluímos, inclusive o planeta, né? Então, quando a gente interfere no processo de evolução do outro, a gente já se desequilibrou aí com a própria lei divina, né? Então, gente, é bom a gente analisar que a gente ainda é muito orgulhoso, né? Muito vaidoso, muito egoísta. Até porque a gente está num segundo degrauzinho aí de um processo de evolução. E nós nascemos meio bem egoístas, até como um processo de sobrevivência. Só que hoje a gente tem consciência de que isso não é mais necessário, né? E isso a gente tem que refletir muito. E a gente ainda se mantém egoísta, orgulhoso, né? Por uma série de pontos. E vamos relembrar o seguinte, que é importante. O orgulho, ele humilha, ele desrespeita. A vaidade, ela ofende e ela desperdiça. A avareza, ela sonega. O egoísmo afasta as partes e rouba a colaboração. A maledicência cria obstáculos. O ódio destrói. A mentira dificulta e desorienta. Assim a gente vai percebendo que todo mal nasce da falta do amor, né? Nasce aí da falta do espírito de colaboração, né? Então, se a gente está aprendendo a amar, com certeza a gente ainda vai sofrer muito, porque a gente interfere com todos esses sentimentos, né, negativos na evolução do outro. A dor, com certeza, é um fenômeno, é um efeito provisório que vai ser vencido conforme a gente for evoluindo, né? Conforme a gente for vendo a nossa oportunidade de vida de uma outra forma, né? Sem esse apego excessivo, né? Sem ser dono de ninguém e de nada. Percebendo que nós estamos dentro de um processo de evolução. E evoluímos com outros, sim. Mas a gente ainda tem muito que aprender, né? Muitas vezes a gente escuta a seguinte frase, que eu quero deixar aqui para a gente poder refletir. Ou se cresce pelo amor, ou se cresce pela dor. Só que é importante a gente analisar como é que a gente está vendo essas duas questões, que de uma certa forma tem um sentido real aqui, né? Mas se o que a gente chama de amor nos leva a atitudes equivocadas, a desrespeitar ao próximo e a nós mesmos, porque tem muita gente que fala que ama e desrespeita o outro e a si mesmo, né? Se a dor nos torna apenas queixosos, né? Fazendo com que projetemos nos outros a nossa própria sombra, a gente não está aproveitando nenhuma dessas experiências para o nosso processo de evolução, né? Então é importante a gente refletir. A dor, às vezes, a gente utiliza dela para se queixar e ir se encostando num processo que não é o de evolução. Então é importante a gente perceber se realmente é amor, né? E se realmente esse sofrimento já não passou da hora de ir embora, né? É bom a gente refletir sobre essas questões. E perceber que não é o que a gente vive, não é o que nós vivemos que nos traz de crescimento, e sim o que nós fazemos do que a gente vive. Isso vai demonstrar realmente se a gente está evoluindo ou não, né? Então, seja pelo amor, seja pela dor. Nossa, caiu minha luz aqui. Só um minutinho.
Seja pelo amor, seja pela dor, por curiosidade, por necessidade, né? Ou até mesmo pelas conjunturas aí que envolvem vários desses aspectos. É essencial que a gente aproveite todas as circunstâncias, todas as experiências que nós temos aqui para se transformar. E se Deus é amor no sentido mais sublime que a gente possa compreender e sentir essa força, é bem provável que todas as expressões, até mesmo a indesejada dor, esteja a seu serviço, né? Devendo ser vivenciada de forma consciente, né? Então, gente, vamos refletir um pouco sobre a dor. A dor é inevitável, está na natureza. O sofrimento é opcional, a depender da dor física e moral, né? O que eu quero dizer com isso? A dor, ela pode durar pouco tempo, como numa picada de agulha, ou mais tempo, né? Como numa lesão, uma perda afetiva. Agora, o sofrimento, ele pode se estender aí por um tempo indefinido, às vezes por toda uma existência, ou por várias existências, na forma de ressentimento, na forma de frustração, na forma de mágoa. E como ele vive tanto, né? Um sofrimento pode durar tanto, e dura, hein? Ele sobrevive tanto tempo à custa da nossa energia física e da nossa energia mental. Se a gente refletir mais um pouco, a gente vai ver e perceber aí que se as dores elas não provocassem um certo sofrimento, a gente não teria uma educação, né? Então elas possibilitam sim um aprendizado, um conhecimento. Só o sofrimento nos ajuda aí a transformar aquilo que nós somos lá no fundinho da gente, né? Então ele realmente tem essa função de impulsionar, né, para essa mudança. Agora, o que não deveria acontecer é o sofrimento nos consumir ao ponto da gente chegar ao extremo do desgaste energético, né, gente? Sem fazer realmente a mudança necessária aí que a gente deveria fazer, né? Então, esse sofrimento que a gente escolhe, que perdura, que nos consome, que nos faz aí perder grandes oportunidades, às vezes, né? De reconstrução, de libertação. Então, é importante a gente refletir um pouco sobre essa questão do sofrimento, né? Até que ponto esse sofrimento está nos ajudando, nos impulsionando para uma nova oportunidade, ou realmente ele está nos consumindo ao ponto de nos estagnarmos no processo evolutivo, né? Então, às vezes a gente tem que parar e às vezes tem que pedir ajuda, né? Hoje a gente tem várias formas de trabalhar essas questões, né? Graças a Deus. A filosofia, as religiões, há muito tempo elas vêm tentando aí nos mostrar, gente, caminhos para que a gente se liberte do sofrimento. Uns dizendo que se a gente for correto, a gente não vai sofrer, que os justos serão protegidos, entre outras coisas. E é bom para a nossa consciência, né, para a nossa maturidade mental, a gente analisar o que Jesus nos disse aqui no Evangelho. E ele foi claro quanto à nossa condição de humanidade em expiação e provas. Então ele diz: no mundo tereis tribulações. E nos disse que ninguém vai escapar disso, né? Ele nos disse para termos coragem. Está em João 15:33. Exortou, estimulou o bom ânimo e nos ensinou que há recompensas futuras aos aflitos. Nos mostrou uma metodologia de superação que é baseada aí na paciência e disciplina mental, nos dizendo o seguinte: basta ao dia o seu próprio mal. Então, gente, não tem milagre com relação a isso. Nós sofremos, nós temos dores porque somos humanos, estamos num plano de prova e expiação e precisamos evoluir.
Agora, o jugo, o peso desse sofrimento, a escolha, né, do tempo que esse sofrimento vai perdurar, está em nós, né? E Jesus, através dos seus ensinamentos, nos disse para que a gente escolhesse o jugo leve, que é o caminho que ele vem nos ensinar, né? Então é do desapego, do desprendimento, do amor, né? Então é esse o caminho. Há mais de 2000 anos ele veio nos ensinar o perdão. E a gente ainda prefere penitência, vingança, né? A gente precisa nos perceber sim, nos conhecer melhor, para que a gente mude o rumo dos nossos pensamentos, o rumo das nossas ações, a favor aí da nossa própria felicidade, né? Pois bem-aventurados os que choram, pois estão a caminho do esclarecimento e da redenção. Na verdade, a dor, ela vem aí a ser a aplicação da lei da justiça sobre todo aquele que agir no sentido contrário à lei do amor. Eu não vejo nem como uma punição, eu vejo como uma orientação para que a gente realmente perceba o caminho do amor. A gente está muito longe de saber o que é o amor, né? A gente vem aqui, a gente tem os nossos papéis, através dos papéis que a gente representa, né? A gente aprende um pouco mais sobre essa relação com o próximo, né? Essa relação de amor. Mas eu acho que a gente está muito longe de entender isso. Então a gente tem que refletir sobre algumas questões que nos trazem essa dor e esse sofrimento. Às vezes é uma oportunidade de criar realmente uma consciência diferente, né? Ver diferente aquilo que a gente vem martelando e vem nos fazendo sofrer, né? Então, muitas relações nos fazem sofrer, né? Se a gente olhar na nossa própria, na nossa família, nos nossos grupos, né? Nas nossas relações íntimas, às vezes a gente sofre por não entender muito bem o que é o amor realmente, né? Então a gente tem que, quando isso dói de alguma forma, tentar, talvez, se perguntar o que Jesus faria, né? Nessa situação. Talvez tentar se desprender, se libertar e enxergar a vida de uma outra forma, né? Então quando ele fala, vinde a mim, nessa passagem ele fala, vinde a mim, né? Ele está nos chamando, ele está nos convidando para irmos até ele, deixando claro a necessidade de a gente criar um movimento. Nos mostra que a gente precisa dar o primeiro passo, que a gente precisa colocar a nossa força de vontade em ação. A gente precisa escolher caminhar com ele, buscando evoluir dentro das leis. A gente, às vezes, escolhe ficar à margem, né? À margem. Tem algumas passagens que eu não sei se vai dar tempo de falar hoje, mostram bem isso, né? A passagem de Bartimeu, né? O cego de Jericó. Ele mostra que às vezes a gente escolhe vir à margem e ele nos convida, venha caminhar comigo. Então, a gente às vezes escolhe as misérias da vida. Não, gente. Jesus vem nos ensinar o caminho do amor. E a gente tem que parar de ficar feliz com as misérias, com as migalhas. A gente realmente tem que ir para o caminho, né? E o caminho é o caminho dele. Para caminhar com ele, não basta ser cristão, nem deixar se rotular aí, né? Muitos tentaram se desvirtuar nos ensinamentos de amor fraterno. Mas seguir os fundamentos da sua doutrina, né? Adotar aí uma conduta de vida inspirada na lei do amor, do bem, das virtudes, né? Que ele nos mostrou em vida. Não é fácil? Não é fácil. Mas de alguma forma, de degrauzinho em degrauzinho, talvez a gente aprenda, no mínimo, a se libertar de algumas coisas que nos prende, né? A esse mundo de uma forma sofrida, né? Então, esse desprendimento faz parte de um processo de aprendizado. Como diz o mestre, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso está em João 8.12.
nos mostra que aqueles que o seguem terão, onde estiverem, a luz da vida. Significando que, mesmo nas tempestades mais aflituosas, enxergarão um horizonte, né? O horizonte da esperança. Passando pela experiência e vendo que muitos não conseguem ver. Se a gente lembrar de André Luiz, quando ele estava lá, passou 8 anos no umbral, ele já tinha recebido a visita dos seus mentores, né, da sua mãe, de vários espíritos que estavam no processo melhor. Ele não conseguia ver. Até um dia que ele se cansou de viver naquela miséria, naquela tristeza, né? E ele se conectou com o alto, né? Pai é amor, né? A hora que ele abre o coração e ele sai daquela miséria de vida, né? Vai para o amor, para a abundância, né? Porque amor é abundância. Ele vê a ajuda espiritual chegando, né? Então, às vezes, a gente está numa amargura tão grande e a gente não consegue fazer a conexão. E aqui nesse capítulo, ele nos promete o Cristo Consolador, essa conexão que a gente pode fazer com nossos amigos espirituais, né, gente? E essa luz vem para todos aqueles que pedem e acreditam nessa passagem de Cristo aqui pela Terra, né? E nos ensinamentos que ele deixou. Então, gente, a partir do momento que a gente se dispõe a caminhar com Cristo, a trilhar o caminho do amor, lá no nosso coração a luz vai se acendendo, né? Vai nos ajudando e vai iluminando o nosso caminho. E a gente vai conseguindo enxergar a vida de uma outra forma. E o que acontece quando a gente enxerga a vida de outra forma? A gente começa a escolher diferente. A gente começa a trazer para nós vibrações melhores. Até as nossas relações, às vezes, elas mudam, né? Porque a gente traz os nossos afins para o mais próximo, né? Mas para isso ele coloca uma condição de seguir, caminhar com ele e não estacionar, não parar, estar disposto aí a quantas vezes forem necessárias, depois de ter caído, de nos reerguer e seguir adiante. Porque a vida, gente, a vida é isto. A vida é movimento. Nosso caminho é uma evolução. Vida é ação, vida é doação. E se a gente lembrar que todos os ensinamentos que a gente encontra no Espiritismo, o trabalho é que nos traz mérito. Quando eu falo trabalho, é esse movimento, né? É não estacionar, né? Sempre que a gente estaciona espiritualmente falando, a gente morre. Mas quando a gente se reergue para a vida, para o movimento, a luz se faz, o caminho se abre, né? Para aqueles que se propõem a caminhar. E aí você vê o milagre do cego de Jericó, que depois vocês podem ler e entender um pouco mais sobre essa passagem. Mas ele escolheu sair da margem e escolheu ir até Jesus. E quando ele chegou lá, ele sabia muito bem o que ele queria. Estava muito claro. E quando ele pediu para ver de novo, era enxergar a vida, né? Isso aí tem uma outra linha e uma outra filosofia por trás disso tudo, que vai ficar para o próximo evangelho. Então, gente, para que a gente reflita sobre essa passagem, né? O Cristo Consolador é um convite que Jesus nos faz, talvez para olhar com mais carinho o que ele nos deixou, né? Esse caminho aí de luz, esse caminho de amor, né? Talvez para que a gente realmente, antes de se amargurar, de criar esse piso enorme pelas turbulações que a gente enfrenta, né? Seja de entes queridos ou não. Quanto mais querido, mais difícil, né? Mas para que a gente comece a perceber a necessidade do desprendimento, porque a nossa família, o nosso amor, ele é muito maior, é muito mais fraterno, é muito mais grande, né, do que talvez esses círculos que a gente viva. E a gente tem que estar pronto para essa grande abertura, para essa grande família fraterna que nós temos aí pela frente. Então vamos lá. Quem não pegou a água dá tempo ainda, a gente vai fazer as vibrações, tá? Então vamos lá.
Vamos mais uma vez relaxando o nosso corpo físico, serenando bem o nosso mental. E assim visualizando um rosa suave saindo do nosso cardíaco. Essa luz vai se elevando, se unindo e cobrindo todo o planeta Terra, onde a espiritualidade maior vai fazendo uso de toda esta luminosidade onde for mais necessário. Vamos pedindo licença ao alto e visualizando essa luz indo em direção às ruas, envolvendo e acolhendo todos que pedem e necessitam de um pouco de carinho, de um pouco de atenção. Que essa luz chegue a cada um em forma de amor, de acolhimento, deixando em cada um deles uma paz, uma harmonia, muita serenidade, para que eles continuem nos seus processos de desenvolvimento de vida. Vamos também ver nessa luz em direção a todos aqueles voluntários, aquelas instituições que fazem trabalho de apoio a todas essas pessoas. Que ela chegue em forma de esperança, força, muita coragem, para que eles continuem nesse processo, auxiliando aqueles que mais necessitam, para que eles tenham força para continuarem no seu desenvolvimento aqui nesse planeta. Vamos ver nessa luz em direção também aos hospitais, envolvendo a todos que estejam em seus leitos, pedindo cura, pedindo ajuda. Que essa luz possa chegar em forma de esperança, de alegria e de cura. Que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, médicos e socorristas do espaço possam acompanhá-los e que eles possam ser atendidos de acordo com o seu merecimento. Vamos também ver essa luz envolvendo a todos os trabalhadores que estejam envolvidos nesses trabalhos de saúde, levando a cada um deles muita força, muita fé, muita sabedoria. E assim, vamos pedindo também a todos aqueles que deixaram seus nomes, pedidos na caixinha virtual da Serra da Paz, que eles também possam ser atendidos e auxiliados em tudo aquilo que necessitam. E assim, vamos vendo essa luz vindo em direção aos nossos lares. Vamos vendo ela entrando pela porta principal, envolvendo tetos, paredes, piso. Deixando muita harmonia, muito equilíbrio em todos esses ambientes. Que ela possa envolver a todos que estejam nesses lares com muito amor. E que seja envolvido também todos aqueles que necessitam de encaminhamento, que possam ser levados e cuidados da melhor forma possível. E assim, vamos vendo essa luz retornando a cada um de nós, nos ajudando em tudo aquilo que pedimos, em tudo aquilo que necessitamos. Não se esquecendo de que sempre se faça cumprir a vontade do Pai e não a nossa. E assim vamos agradecendo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso irmão maior, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em mais um Evangelho no Lar. Por essa conexão e por esse envolvimento espiritual e físico. Muita gratidão. Vamos também agradecendo a toda a equipe de higienização que manteve os trabalhos em equilíbrio, em perfeita harmonia. Agradecendo a todas as fraternidades presentes,
a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, a todos os mentores responsáveis pelo Evangelho no Lar, aos nossos mentores individuais. Vamos agradecer a Maria Santíssima, a José Jurimateia, a Dona Norma, por deixar todo esse trabalho aqui para o nosso aprendizado. E assim vamos encerrando o Evangelho da Noite dizendo: o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Em verdes pastos nos faz recostar. Conduz-nos junto das águas para descansar. Reconforta nossas almas. Guia-nos por veredas retas por causa do seu nome. Ainda que andemos por vales tenebrosos, não temeremos males, porque tu estás conosco. A tua vara e o teu báculo são esses que nos consolam. Preparastes uma mesa para nós à vista dos nossos adversários. Unges com óleo nossas cabeças, os nossos cálices transbordam. Benignidade e graça nos acompanharão todos os dias de nossas vidas e habitaremos na casa do Senhor durante longínquos tempos. Gente, muito obrigado a todos vocês, a toda essa energia aqui desse Evangelho, muito lindo. Até a próxima quinta-feira. Estamos aqui 8 horas no Facebook do Grupo Socorristas Sincero da Paz, tá, gente? Fiquem em paz, uma ótima semana, final de semana lindo para todos vocês. Um beijo.